Boa noite, irmãos. Hoje é dia 18 de agosto de 2023. Nós somos a Igreja de Interlagos e estamos aqui nessa sexta-feira para fazer um estudo sobre doutrina bíblica. Nossos cultos são gravados, estão no canal do YouTube, Igreja de Interlagos, você pode acessar, lá tem dezenas de estudos. Você pode também se comunicar, caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão, pelo e-mail faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, e esse também é o nome do nosso site, igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai ter, inclusive, um botão que você pode clicar ao vivo e entra nessa sala se for o horário do culto. Nós temos cultos todas as sextas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, culto da família, às 18 horas, você está convidado. Temos também o Facebook e Instagram com as nossas redes sociais. Eu vou pedir para o pastor Valdo fazer uma oração para a gente dar início ao estudo. Se você achar interessante, daqui uns dias vai estar no nosso canal do YouTube, você passa para outras pessoas que você acha que possa aproveitar o estudo. Amém? Então, pastor Valdo, pode fazer a oração, por favor, para o Senhor nos abençoar nessa hora. Amém. Oremos. Glorioso Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, com o nosso coração, com a nossa vida, com a nossa mente, diante do Senhor, para que esse estudo cumpra o seu propósito. Nós queremos conhecê-lo, nós queremos cada dia mais contemplar a Tua presença. Então eu peço nesse momento que o Teu poder esteja sobre a vida da Tua serva, sobre a vida da irmã Eliette, para que sim, o Senhor possa usá-la, para que nós possamos alimentar deste pão. Oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Primeiramente, eu queria falar que pode ser que os irmãos aqui estejam sentindo falta do pastor Hélio, ele está bem, ele está numa pequena viagem e ele mandou uma mensagem dizendo que ele está com dificuldades na internet, por isso que ele não está conectado. Mas domingo, se Deus quiser, ele já vai estar conosco aqui online, amém? Hoje, o nosso tema do nosso estudo, do nosso culto, eu batizei como doutrina e doutrinação. Tá? Esses cultos de sexta-feira são chamados de culto da doutrina bíblica. E, alternadamente, que é a cada 15 dias, alternadamente, é o culto do alicerce bíblico, né? Então, doutrina bíblica e alicerce bíblico são os cultos das sextas-feiras, que a gente alterna a cada 15 dias, né? E domingo, como eu falei, é o culto da família. Então, hoje eu vou falar alguma coisa sobre doutrina e doutrinação, porque se a gente olhar no dicionário, o significado se equivale praticamente, né? Só que na prática, irmãos, a gente vê que a doutrinação acaba tendo uma conotação, vamos dizer, mais ideológica, mais política, né? Só que as duas, tanto a doutrinação como uma doutrina, tem a ver com ensinar, né? Você vai ensinar uma pessoa experiência, você vai repassar ensinamentos para as pessoas, você vai instruir alguém. Isso é como se for, é um ensino, mas é como se fosse uma doutrina que você está passando para ela, né? Só que nos dicionários a doutrina é mais voltada como transmitir ao indivíduo uma crença
né? Uma crença para que essa pessoa que está sendo ensinada não aceite uma opinião diversa, né? Então, aí a gente pensa, não, mas isso acho que é doutrinação. Mas como eu já disse para vocês, doutrina e doutrinação, o significado de dicionário é mais ou menos igual. Só que na prática, a gente acaba chamando de doutrinação ensinamentos de cunho ideológico e político. E acaba chamando doutrina os ensinamentos que têm a ver com a Bíblia, certo? Quando você vai instruir alguém numa doutrina, você vai passar os preceitos formais, né, que compõem aquela ideia. Vamos dizer assim, eu vou passar algo sobre o cristianismo, uma doutrina cristã, a doutrina do batismo, a doutrina da ceia. Então, eu vou passar os ensinamentos baseada na Bíblia para uma pessoa, certo? E essa pessoa, ela vai julgar aqueles ensinamentos, e a própria Bíblia fala, ouça de tudo e retenha o que é bom. Se eu vou ouvir de tudo e reter o que é bom, eu vou ter um julgamento sobre aquilo. E esse julgamento tem a ver com as minhas vivências, com as minhas experiências. Só que, no campo do evangelho, existe um adicional nesse mecanismo, nesse fluxo de informações, que se chama Espírito Santo. Então, quando você recebe um ensinamento à luz do Espírito Santo, você vai absorver aquele ensinamento com amor, com uma visão espiritual, como uma visão sobrenatural, transcendental. Não é simplesmente passar um ensino, passar uma informação do ponto de vista formal. Vocês entendem? Então, a doutrina bíblica não é como você fazer uma doutrinação política ou ideológica, porque aí você vai passar preceitos para a pessoa e ela vai fazer o seu julgamento, e quando essa doutrinação é martelada, martelada, martelada desde criança, com várias informações que chegam de várias pessoas. Vamos dar o exemplo de uma criança na escola, por exemplo, que acho que é o exemplo mais fácil de entender. Então, a criança, desde pequena, ela recebe informações de cunho político, que essa corrente política é boa, essa é ruim, que esse político é bom, que esse é ruim. E aliado a isso, na mídia, aliado a isso na novela, aliado a isso no repórter, aliado a isso na televisão. Então, a pessoa vai sendo bombardeada, né? E ela acaba achando que aquela doutrinação, que aquela carga de ensinamentos que ela recebeu vem dela, né? E ela fica de uma maneira voltada para aquele tipo de corrente de pensamento que ela não admite o contraditório, que ela não admite outro tipo de pensamento. Independente, irmãos, eu não quero aqui fazer juízo de valores, o que é certo, o que é errado. Eu só estou mostrando o que é uma doutrinação, né? E o que é uma doutrina bíblica, vamos dizer assim, e que é uma doutrinação ideológica, apesar que, vou falar novamente, se você olhar o significado de doutrina e de doutrinação, no dicionário é praticamente sinônimo. Mas no dia a dia, a gente vê que a doutrinação ela é mais usada para explicar aspectos ideológicos e políticos.
E isso tem a ver com um bombardeamento de informações que a criança, que o adolescente, que o jovem vem recebendo de todos os lados, de tal maneira que aquilo é introjetado dentro dele, e ele não admite o contraditório, tá? E a doutrina, vamos dizer, do Evangelho, né, é um ensino que tem a ver com um discipulado de apresentação de um conjunto de verdades baseadas na Bíblia acerca de um determinado tema. Por exemplo, eu dei o exemplo, né? Doutrina do batismo, doutrina do casamento, doutrina da Santa Ceia, né? Então, essas são doutrinas, são correntes de pensamento baseado em verdades bíblicas. Não é baseado em correntes filosóficas ou correntes políticas ou correntes ideológicas, né? E esses temas de doutrina, de discipulado cristão, ela vai possibilitar a fundamentação da fé cristã. Né? Eu acho que está dando para vocês entenderem mais ou menos onde eu estou chegando, onde eu quero chegar, certo? Então, quando eu doutrino uma pessoa biblicamente, eu estou passando informações e existe associado uma força espiritual, que é a força do Espírito Santo, e uma força de amor e de poder, que é a força de Jesus. Então, a doutrina bíblica, ela não é somente um conjunto de ensinamentos. São ensinamentos mesclados com poder, com experiências espirituais, com dons espirituais dados pelo Espírito Santo. E isso é alicerçado de tal maneira na pessoa que ela acaba tendo convicções, não porque falaram, não porque ela foi bombardeada pela mídia, por professor, por música, culturalmente. Não, ela não foi bombardeada por nada. Ela teve experiências pessoais com Deus. E isso acaba gerando nessa pessoa convicções. Ela ouve o contraditório, só que ela tem uma convicção do evangelho dela. Ela ouve muitas vezes por educação, por amor, e a própria Bíblia diz: ouça de tudo e retenha o que é bom. Não é porque eu sou cristã que chega uma pessoa do meu lado, às vezes a pessoa é muito católica e fala até coisas bonitas, né, sobre amor, sobre caridade, sobre Deus. É por isso que eu vou rechaçar essa pessoa, xingar essa pessoa, dar um pontapé nessa pessoa e falar: olha, você sai daqui porque eu sou pura, santa, cristã e não quero ouvir falar nada ao contrário do que eu penso. Isso daí seria uma atitude até sem amor, né? Vocês talvez já passaram por essa experiência, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é até um alicerce da doutrina bíblica. Eu tenho a minha convicção, porque eu tive a minha experiência espiritual acoplada a alguém que me ensinou alguma coisa, acoplada à Bíblia, que eu vou testificar se realmente o que aquela pessoa me falou está lá na Bíblia. Então, vocês veem, irmãos, como é complexo isso. Só recordando, a doutrinação é um bombardeamento de informações que vem de várias fontes, geralmente começa na tenra idade, na criança, no adolescente, e ele não tem como, muitas vezes, contrapor aquele argumento. A doutrina bíblica são ensinamentos que eu tive contato mesclado com experiências espirituais,
mesclado com o amor de Jesus, mesclado com a Bíblia. E eu sei que a Bíblia é a verdade absoluta, porque Jesus, o Pai e o Espírito Santo, eles são absolutos. Apesar de existir um relativismo, que a gente falou isso, acho que há uns 15 dias atrás, de um relativismo pregado hoje em dia, né, que o que é bom para você não é bom para mim, isso aí é um relativismo, uma coisa a gente pode ter convicção, Deus, ele é absoluto. Ele não tem variação. Bom, colocado isso, irmãos, o que a gente vê, e eu acho que vocês já devem ter ouvido também, que muitos jovens hoje em dia, de universidades, influenciados por professores, né? Eles foram doutrinados de uma maneira que eles se recusam a ter um pluralismo de ideias, né? Então, eles se recusam a ouvir o contraditório. É o que ele pensa, é o que passaram para ele, ponto final, né? Sendo que a ciência, ela é mutável. A ciência não é absoluta, a ciência é mutável. Muitas vezes, o que se comprovou do ponto de vista biológico, do ponto de vista da medicina, muitas vezes pode mudar, né? Uma doença que às vezes era incurável no século passado, agora já tem cura. Então, a ciência muda. O conhecimento humano, ele é mutável. A única coisa que não muda é o conhecimento divino, que seria a doutrina bíblica. Agora, a doutrinação ideológica, ela pode mudar, né? Depende de quem está agindo com maior interferência, o poder de interferência de uma classe sobre a outra, né? Seria mais ou menos isso, né? Então, é muito triste isso que acontece atualmente, irmãos, do jovem se negar a ouvir o contraditório. De tal maneira eles foram doutrinados que eles não querem saber mais de Deus. É um ou outro, né? Um jovem ou outro que você pode pegar numa universidade e saber que ele ouve o contraditório. Eu sempre ouvi falar XYZ, não, mas agora eu estou ouvindo um outro lado. E isso, irmãos, é inteligência do jovem, porque ele absorveu conhecimentos humanos, e conhecimentos humanos são mutáveis, porque o homem muda, o homem erra, o homem tem visões que muitas vezes, daí 100 ou 20 ou 10 anos pode mudar. E o jovem muitas vezes se nega a ouvir o contraditório, ele se fechou numa caixa de doutrinação tremenda, que não ouve mais nada, né? Tanto assim que a gente vê reportagens, né, de estudantes conservadores, né, só para dar um exemplo, né, que discordam dessas correntes vigentes nas faculdades, nas escolas, eles são extremamente perseguidos, né? Por quê? Porque essa doutrinação ideológica, política, eles sempre tendem para o mesmo lugar, né? Que é desencarceramento em massa, criminalização da polícia, promoção de ideologia de gênero, descriminalização de drogas, favoráveis a aborto. Então, quem chegar lá falando contra esses temas, ele vai ser sumariamente escorraçado, né? Porque ninguém mais quer ouvir o contraditório. E isso, irmãos, é muito ruim para a expansão do evangelho. Mas, mesmo assim, o evangelho está sendo pregado em todo o mundo,
né? Mas o que a gente vê, por exemplo, nesses países mais adiantados, né? Países da Europa, Estados Unidos, o número de evangélicos vem caindo, né? E os jovens não querem mais saber de igreja, né? As pessoas que estão lá, que dão testemunho, falam que muitas igrejas só tem pessoas idosas, né? Cadê os jovens? Né? Eles estão todos doutrinados por ideologias humanas e não querem ouvir o contraditório, não querem ser plural. Eles são a música de uma nota só, né? E isso acaba fechando, irmãos, o entendimento das pessoas, né? Então, existe uma única voz de pensamento, certo? E com essa visão também, tá? Eu trouxe essa visão, por enquanto, eu falei pouca coisa de Deus, né? Falei mais de doutrinação e de doutrina, mas eu quero trazer um outro aspecto dessa visão. O que acontece, irmãos? A palavra de Deus, a verdade cristã, ela é uma só, certo? Deus, por ser Deus, ele não muda, ele não varia, certo? Logo, a sua doutrina não pode variar, né? Não pode ser uma coisa em Velho Testamento e depois muda totalmente, né? É água, depois é óleo, ou é água, depois é vinho. Isso não existe. Deus, um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade, certo? Então, o que a gente vê? Olha, irmãos, hoje é um culto para reflexão dos irmãos, tá? Eu acho que essa reflexão é bem válida para o enriquecimento espiritual também. Posto que Deus não muda, e sabemos também que a Bíblia não muda. Eu quero fazer uma pergunta, não precisam de me responder, só para vocês refletirem. Se a Bíblia é uma só, por que existe tanta denominação? E às vezes brigando entre si, né? Universal, Batista, Deus é Amor, Assembleia de Deus, Adventista, Testemunho de Jeová, e Deus é um só. Por que existe tanta diferença doutrinária, né, entre as igrejas? Outra coisa, irmãos, a Bíblia, ela é um livro que, como ela foi traduzido em várias versões, às vezes a pessoa fala, mas qual Bíblia que está certa? Tem também, além da Bíblia cristã, né, e a Bíblia católica, que tem alguns livros a mais do que a Bíblia evangélica, nós temos o Alcorão, né, temos o Torá, judeu, Alcorão, árabe, vamos dizer assim, ou islâmico. Mas uma coisa eu posso falar para vocês, todas as Bíblias, independente se é Torá, se é o Corão, se é Bíblia cristã, Bíblia católica, todas têm o mesmo norte, todas apontam para uma coisa única, uma divindade única. O que acontece com o Torá e com o Corão? Os dois falam do Deus de Abraão, né? E a Bíblia cristã também fala do Deus de Abraão. E esse Deus de Abraão, que para os árabes gerou Ismael, e ele foi o filho escolhido, e para os judeus gerou Isaac, e ele foi o filho escolhido, e para o cristão, Abraão, Isaac e Jacó, né? Tanto uma Bíblia como a Bíblia cristã, católica, o Torá, o Corão, narram a passagem de um povo aqui na Terra, e com o seu Deus.
né? Porque essas Bíblias que eu disse, elas adoram, vamos dizer assim, apontam para a adoração de um Deus só, né? Não existe politeísmo, né? Existe somente um Deus. E todas essas Bíblias narram, se você pegar Velho Testamento, Torá, o Corão, narram um Deus guerreiro, um Deus irado, um Deus que trouxe regras que as pessoas não conseguem cumprir, né? Por exemplo, no nosso caso, e no caso dos judeus também, né? Que seria a lei que foi dada através de Moisés, certo? Então, todas convergem para o mesmo Deus, que é o Deus desse mundo, que é o Senhor dos exércitos. Todas essas Bíblias que eu disse para vocês, que é um Deus que mata, que é um Deus que trouxe uma lei para a condenação do homem. Então, quando a pessoa fala assim, mas tem tanta Bíblia, qual seguir? Você vai falar isso. Todas as Bíblias apontam para um Deus único, um Deus bravo, vingativo, irado, guerreiro, que exigia sacrifícios, às vezes até humanos. E aí, nós aprendemos a pensar, né? Desde pequenos, aprendemos a pensar que esse Deus do Velho Testamento, justiceiro, matador, às vezes envolvido com mentiras, às vezes envolvido com situações difíceis de se explicar para um Deus amoroso, aí vem Jesus e ele plum, muda totalmente, né? Aí ele não é mais irado, é um Deus de amor. Aí ele não é mais o Deus da guerra, ele é o Deus da paz. Puxa, mas como esse Deus mudou, né? E aí a gente fica pensando, mas Deus muda? Mas na Bíblia não está escrito, Jesus falou, eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas será que o pai dele mudou? Mas Jesus fala, eu e o pai somos um, né? Então, essa doutrina que recebemos foi uma doutrina passada que não foi profundamente examinada, né? À luz da própria Bíblia. Por isso, irmãos, que quando fala assim em Tiago 1,17, eu vou ler o versículo, tá? Porque hoje, como são poucos versículos, eu vou ler, eu só vou dar o endereço do versículo. Tiago 1,17 fala assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, eu chego numa encruzilhada, né? Num enigma, num dilema, de pensar, mas aqui está escrito que Deus não muda. E como é que Jeová, que é o Pai, mudou tanto? Né? Então, irmãos, talvez esse Deus, Jeová, que lastreou o seu reinado, o seu senhorio naquela lei, que Jesus depois vem, em Gálatas, Paulo fala que foi uma lei maldita. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Aí você fica pensando, mas o pai é um pai de amor, como é que ele iria dar uma lei maldita para mim? Para minha condenação? Vocês veem que tem peça solta aí que não se encaixa. E como eu disse, irmãos, a Bíblia é um livro perfeito. A Bíblia prova que ela é um livro perfeito.
o que acontece? Talvez tenhamos recebido uma doutrina que não foi adequadamente estudada na própria Bíblia. Uma doutrina que talvez tenha vindo do catolicismo, né? E a gente sabe que o catolicismo foi muito contaminado com política, com papas que compravam o seu papado, que espiritualmente era muito discutível o seu aprofundamento espiritual, e foi passando de gerações aquela história, não, Jeová é o pai de Jesus, né? E quando Lutero fez a rebelião dele, né, das teses, ele focou mais naquela história da venda de indulgências para se conquistar a salvação. Que Lutero achava aquilo um absurdo, porque eles queriam construir, né, aqueles templos suntuosos em Roma, e eles precisavam muito de dinheiro e acabavam vendendo indulgência, e Lutero acabou se concentrando nisso. E nunca, na antiguidade, alguém se concentrou nisso que a gente tem conversado nesses cultos de quinta-feira de doutrina, que é Jeová não é o Deus Pai, porque Jeová é um Deus do Velho Testamento que não tem nada a ver com o Deus do Novo Testamento. E Deus não pode mudar. Senão, irmãos, a Bíblia acaba virando um livro de chacotas, um livro de fábulas, né? Ah, não, Deus era de um jeito, Deus mentia, Deus mandava matar criança, e agora não, agora ele é um Deus de amor, agora ele fala que o reino das criancinhas, que o reino de Deus é das crianças. O que aconteceu? Que Deus desvairado é esse, que muda tanto? Então, essa doutrina, irmãos, que a gente segue, não foi nenhum profeta que profetizou, nenhum anjo que desceu, que deu uma mensagem especial para alguém. Não, a própria Bíblia, é você examinar a Bíblia. É Jesus quando vem e fala assim, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo. Quando Jesus fala, eu, porém, vos digo, Jesus está dizendo, olha, aquilo que foi falado não vale. Aquele Deus que falou aquilo não é o mesmo Deus. Aquele Deus que queria sacrifício de bezerros, de rolinhas, de ovelhas, não é o mesmo Deus de amor. Eu vou ter que morrer no lugar de vocês, porque aquele Deus do Velho Testamento deu uma lei para a sua condenação. E a única maneira de remir, de nos libertar, é pelo derramamento de sangue de Cristo. Então, por isso que Cristo cumpriu a lei de Jeová. Porque a lei falava, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aí Jesus, como Cordeiro perfeito e imaculado, fez o sacrifício uma única vez, porque através da sua morte, a lei foi rasgada, a lei foi anulada, né? Então, Jesus Cristo veio pregar paz, perdão, humildade, benignidade, coisas, irmãos, ideias que não existiam no Velho Testamento, né? O Velho Testamento era olho por olho e dente por dente, né? Como está escrito lá. Isso aí foi coisas da lei, que a lei são centenas de estatutos, ordenanças e juízos, né? Então, irmãos, o que a gente vê assim? Que muitos pastores que ouviram, que foi passando de pastor para ovelha, né? Pastor para filho, o neto, o bisneto, o tataraneto, ouviu falar aquilo, então é o que o vovô lá em cima falou, né? Há anos atrás.
E as pessoas não foram lá olhar na Bíblia, será que é isso mesmo? Né? Como eu disse, a Bíblia é a nossa bússola, né? É o nosso livro mestre, certo? E a gente vê, irmãos, que existiu muito desvio aí pelo caminho, principalmente atualmente essas igrejas que pregam essa doutrina da prosperidade, são igrejas que têm muita campanha de Jeová, Jeová, tem que fechar a boca do devorador, né? Malaquias, trazer dízimos à casa do Senhor, aí o pastor, a igreja vai enriquecendo, as pessoas vão dando dinheiro porque ela está lá, não é porque ela quer mudar de vida, não é porque ela quer adorar o nosso Mestre eterno, ela está lá porque ela quer uma bênção material. E isso aí, irmãos, não é o que Jesus veio nos trazer no Evangelho. Né? As pessoas querem benefícios, querem casa na praia, querem barco, querem indústria, querem gozar esse mundo, né? E a gente vai comparecer ante o tribunal de Cristo no último dia para darmos conta do que tivermos feito. Será que na igreja a gente está fazendo o que deveríamos fazer para Cristo? Buscar boas obras, buscar santidade, buscar fé, buscar aprofundamento espiritual, buscar amar o irmão, buscar passar o evangelho, buscar uma transformação de vida, ou será que estamos na igreja para nos enriquecer, para gozarmos desse mundo, né? Então, a gente tem que pensar nisso, porque Jeová pregava muito isso, né? Pregava muito a bênção material. Né? Tá com Jeová, você vai obedecer Jeová, então você vai receber a bênção espiritual, a bênção material. Porque Jeová não tinha bênção espiritual para dar. Ele não tinha transformação. Né? Então, a gente sabe, irmãos, que fazer a vontade de Deus não é fazer a nossa vontade, que geralmente elas não coincidem, né? Então, a gente tem um versículo em Filipenses 3,19, que eu vou ler, tá? Aliás, eu vou começar no 18, que fala assim, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Olha que coisa, irmãos. Quem segue os preceitos de Jeová geralmente pensa mais nas coisas terrenas do que nas espirituais, porque as coisas terrenas, essas que nos trazem os benefícios, né? E aqui está escrito que eles são inimigos da cruz de Cristo, porque o Deus das nações, o Deus do ouro e da prata, não é o Pai, é Jeová, né? É o Deus desse mundo, é o Deus de toda a terra. Né, que fala salmodiai com um harmonioso cântico, que fala que Jeová é o Deus de toda a terra, né? É o Deus da vingança, e isso apela muito para a carne, né? Vingança, vou me vingar, vou te entregar para o meu Deus vai pesar a mão em você. É o Deus da vingança. Aí Jesus fala, perdoa, anda uma milha a mais, larga a sua capa para ele, né? Jesus tem a sua doutrina baseada no amor, e não nas coisas materiais, na vingança, no ventre, né? Então, irmãos, a gente tem que ter essa consciência de mudança, né? Essa consciência que Cristo foi uma mudança, e que Cristo veio revelar o Pai, né? E essa doutrina trazida, uma doutrina de novo, ensinamento,
trazido principalmente pelo apóstolo Paulo, trouxe uma nova roupagem para a imagem de Deus. Aquela imagem que era conhecido no Deus do Velho Testamento, Deus justo, Deus vingador, mudou agora, né? Então, por isso que Paulo até fala que o que ele aprendeu, ele era um mestre na lei, era zeloso da lei. Ele falou, olha, tudo aquilo que eu sabia, eu reputo como esterco. Porque Jesus não tem nada a ver com aquela doutrina ensinada no Velho Testamento, né? Quando João 3,18 fala assim, quem crê em Jesus não é condenado, e quem não crê já está condenado. Já está condenado por quê? Por causa da lei, né? A lei condena o homem, mas Jesus, ele veio para nos vivificar das nossos pecados, das nossas ofensas. E trazendo uma nova lei, que é a lei do amor. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Né? Então, não é amar ao próximo como a ti mesmo, você tem que amar o próximo como Jesus me ama, ou como Jesus te ama, né? E quando, irmãos, em Efésios 2:3, fala assim que nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo vontade da carne e do pensamento, e éramos, por natureza, filhos da ira, né? Então, vocês veem que a nossa natureza, nós somos feitos fisicamente e psicologicamente por Jeová, por isso que a gente tem que nascer de novo, morrer e nascer de novo para entrar no reino de Cristo. E quando fala assim, vocês eram por natureza filhos da ira, que é a ira? A ira é Jeová, é o Deus que se ira todos os dias, né? Isso está em Salmo 7:11, se alguém quiser depois abrir para conferir. Né? Então, nós estávamos mortos em ofensas e em pecados, e em condenação por causa de Jeová. Aí vem Jesus, morre por nós e apresenta o Pai. Ele fala, eu vim revelar o Pai. Então, irmãos, quando Jesus fala assim, eu sou a ressurreição e a vida, é porque isso não era conhecido antes. Jeová trouxe a condenação, e Jesus trouxe o Pai e a libertação. Libertação do quê? Né? Jesus nos libertou do pecado, nos libertou do inferno, da morte, nos libertou de Satanás, nos libertou da lei de Jeová, e nos libertou da maldade que procede do nosso coração. Tá? Se você quiser ver essa especificamente, é da maldade do nosso coração que Jesus nos liberta, está em Marcos 7, 21 a 23, tá? Ele nos liberta de tudo o que vem de fábrica, dos defeitos de fábrica. Eu vou abrir aqui, só para vocês verem, Marcos 7, 21 a 23, que acho que esse aqui vale a pena. Deixa eu só vir aqui, peraí, irmãos. Para a gente partilhar aqui, para vocês verem esse versículo, deixa eu ver. Está partilhando, né? Então, vamos lá. Mateus 7. Mateus 7. Não é Marcos que eu falei, né? Desculpa, irmãos, aqui. Pastor Hélio, que está mais acostumado a pilotar aqui. Então, olha, é Marcos 7, 21. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos,
os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. O que isso quer dizer, irmãos? Deixa eu parar aqui a partilha. O que isso quer dizer? Que nós fomos feitos por Jeová com todos esses defeitos de fabricação, né? Adultério, maldade, engano, inveja. Aí vem Jesus e fala, olha, você quer me seguir? Faz esse velho homem, despreza ele, faz ele morrer nas águas do batismo, e você vai ser renascido no novo homem, né? Seria uma morte espiritual do velho homem, né? E Jesus vem e nos reveste, e vamos ser um novo homem. Esse é um milagre do Evangelho, irmãos. Essa é uma coisa que a gente aprende como eu disse, na doutrina do batismo, né? A gente recebe a doutrina, não a doutrinação, né? A doutrinação, conhecimento humano, filosófico humano ou científico humano, que daqui 10, 15 anos muda, né? Então, escolher por Cristo, irmãos, é como perder para ganhar, né? Perder a identidade do velho homem para ganhar o reino de Deus, né? É uma escolha, é uma opção que cabe a nós, né? Nós não cremos na predestinação, não cremos na predestinação. Nós optamos por Jesus, né? Nós temos o livre-arbítrio, a livre escolha, né? Para escolher o Espírito Santo, para escolher o amor, ou para rejeitar, né? Nós temos, irmãos, que o aceitar Jesus é a modificação do nosso corpo, alma e espírito, para que eles sejam completamente mantidos irrepreensíveis, né? Isso está em 1 Tessalonicenses 5:23. O nosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados irrepreensíveis, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que cremos que tudo está correndo para ela não demorar muito, né? Então, irmãos, só caminhando já para o final, né? O que eu quero dizer? Que essa doutrina que muitos aprenderam sobre Jeová ser o pai de Jesus, isso não condiz com a Bíblia. Tá? E muitos cristãos acabam não dando a oportunidade para o contraditório, porque aquilo está tão sedimentado e a pessoa pensa, não, isso daí é absurdo. Aí eu volto lá para o começo do nosso estudo. Lembra da doutrinação, onde existe uma falta de ouvir o contraditório, né? Uma visão cega das coisas, falando, não quer nem ouvir o que você vai falar. Então, irmãos, assim, humildemente, não para os irmãos aqui que estão me ouvindo agora ao vivo, mas para quem pode ouvir essa palavra pelo YouTube, eu sei que nós somos pequenos, mas não somos os únicos que temos esse pensamento. Seguimos Jesus, seguimos o Pai, seguimos o Espírito Santo, mas temos convicção que Jeová não é o Pai, que Jeová é o Deus deste mundo, é o Deus desta terra, é o Deus das nações, é o Deus do ouro da prata, é o Deus da guerra, é o Deus que está agindo nesse mundo, nesse momento. E Jesus está com o Pai, na luz inacessível, e o seu reino, o reino de Jesus, não é aqui. E Jesus mandou o Espírito Santo para ser
o seu representante aqui, que é o próprio Deus, para nos ajudar nessa caminhada, que não é fácil, irmãos, mas é uma caminhada gloriosa, porque as pessoas estão vivendo nesse mundo, irmãos, as pessoas estão doentes, não mentalmente, nem fisicamente, mas são doentes moralmente, estão desesperançadas, estão desiludidas com a filosofia, com a política, também do mundo se esfacelando, irmãos. Só Jesus para nos tirar dessa podridão que vivemos aqui nesse mundo, principalmente politicamente, cada vez mais deteriorado, e não é só o Brasil, irmãos, é o mundo inteiro que está se deteriorando. Por isso, nós cremos que Jesus irá logo buscar a sua igreja. Amém? Então, irmãos, quando a gente fala sobre Jeová não ser o pai de Jesus, ele foi o pai ele foi o pai fisicamente, mas o pai de Jesus, quando Jesus abandonou Jeová na cruz, que ele falou assim, Deus meu, por que me abandonaste? Pai, a ti entrego o meu espírito. Existia uma cisão, uma separação de Jesus naquele momento. Com essa visão, irmãos, a gente não vê contradição na Bíblia. Ao contrário da visão de querer encaixar o Pai com o Santo Jeová. A gente não vê contradição da Bíblia, muito pelo contrário, a gente vê uma inteireza de ideias, de fluxo, de espiritualidade na Bíblia. Lembre-se, em Deus não há mudança, não há sombra de variação. Se está tendo muita variação aí, é porque existe um erro de interpretação. E cremos, irmãos, que o Pai, que está na luz inacessível, que mandou Jesus Cristo aqui, não tem nada a ver com esse Deus todo defeituoso chamado Jeová. Amém? Essa palavra, irmãos, que eu trouxe sobre doutrina e doutrinação, eu espero que os irmãos que nunca ouviram falar nisso, reflitam, orem, Senhor Jesus, será que essa loucura toda é verdade? O Evangelho é loucura, irmãos. Isso está escrito na Bíblia. O Evangelho é loucura. Então, com isso tudo, eu deixo essa palavra para os irmãos, que Deus possa abençoar os irmãos, reflitam nessa palavra e os irmãos estão convidados para verem e participarem de outros cultos que fazemos às sextas-feiras e domingos, e também visitar o nosso canal do YouTube, que tem dezenas de estudos. Amém, irmãos? Deus abençoe.